Então, muito bem-vindos, pessoal, à terceira edição do nosso podcast Lugar é Lucro. Tivemos 2 edições de muito sucesso. Soube que essa terceira edição, inclusive, não vai ser muito difícil de ser superada, não vai conseguir ser superada. Temos um convidado muito especial, mas a gente passar a bola para ele aí também, agradecer os últimos convidados e os próximos convidados que estão por vir. No mínimo um podcast por mês vocês vão poder estar esperando aí pra gente. Esperamos até que tenhamos mais. Tem ótimos convidados na lista, inclusive vários parceiros aqui nos ouvindo. Para quem não me conhece, sou o João Vitor, head de parcerias aqui dentro da Space, né? Muitos eu já tenho contato. Quem não tem contato ainda comigo provavelmente vai ser incomodado pela minha pessoa em algum momento. É só para que a gente consiga ajudar vocês a crescer também. Com a gente, Francisco, CEO da Space, por favor. Tudo bom? Agradeço todo mundo que está vendo aí o terceiro podcast. Como o João bem falou, acredito que seja o terceiro de muitos podcasts. Pelo menos um por mês, e vai depender de vocês, né? Quanto mais vocês enxergarem nosso podcast, quanto mais vocês impulsionarem como vocês estão impulsionando nosso podcast, melhor vai ser, né? Para quem não sabe quem eu sou o CEO da Space, um dos fundadores da Space, um dos rostos, né? À frente da empresa, que está representando aí principalmente a parte mais internacional da empresa como um todo, né? Com a gente também está o Guilherme, né? Nosso consultor aí de mercado. Eu sou o Guilherme, eu sou consultor de negócios aqui da Space. É a minha primeira participação aqui no podcast, então é muito bom estar participando aí junto com o pessoal. Hoje eu sou o cara que trabalha ali fazendo as apresentações institucionais, apresentando a Space, fazendo essas apresentações e palestras e incomodações aí do pessoal que quer falar com a gente. Cara, trabalhei com o Clóvis também, então assim, é muito bom estar junto com ele aqui. Fez parte do meu crescimento como profissional também. E acho que antes de falar de negócio, a gente quer ouvir um pouco de quem é o Clóvis, como valores, como pessoa. Enfim, vamos lá. Beleza. Eu queria agradecer, né? Porque melhor do que bater papo com gente inteligente é falar sobre vendas, cara. Não tem nada melhor, né? Eu acho que o nosso público aqui só vai encontrar melhores podcasts nos próximos, tá, João? Esse aqui vai ser uma desgraça, cara. Porque nós vamos falar de um troço chato, né? Que é fazer o povo ter grana, fazer resultado, né? Ninguém chato, quer. Não, ninguém quer isso, né? Ninguém quer esse negócio, né? E contar umas lorotas aí de como é que a gente pode dar o que eu chamo de grande golpe, né, Francisco? Grande golpe para a gente poder chegar lá. Bom, eu sou o Clóvis Lumertz. É difícil a gente falar de si próprio, né? Administrador de empresas, sou empresário, sou investidor, sou... conselheiro de algumas empresas, já estou nessa batida de consultoria, já tem 37 anos, né? Fundador da Alcon, uma empresa de consultoria que já tem uma certa reputação, a gente já trabalhou para mais de 1.000 empresas, de tudo que é segmento, tamanho que a gente possa imaginar. E por conta desses 37 anos, a gente organizou os nossos projetos na consultoria em 3 grandes áreas, né? A área de gestão estratégica, que envolve essa parte toda de conselhos, governança, a parte toda de inteligência comercial, mercadológica, onde hoje roda seguramente 70%, 80% do nosso movimento, e na área de desenvolvimento de pessoas com um grande programa de qualificação de competência que mostra para as lideranças os skills, as necessárias exigências para conseguir fazer o máximo de resultado da patota, né? É difícil a gente começar a falar de si sem falar primeiro, né? Cacuete, né? Falar primeiro do que a gente faz, né? Mas eu sou porto-alegrense, colorado não praticante, né? Não dá para ser colorado e feliz, são 2 coisas que eu vejo uma dificuldade, por isso que eu tento, né, não ser tão praticante assim. E começo a trajetória toda profissional como que por acidente nessa área de administração. Acho que muitas coisas na vida da gente vêm acontecendo assim sem a gente ter muito planejamento. Eu tinha convicção de fazer medicina, estava assim vocacionado para aquele negócio e aqueles percalços da vida, né? Meu pai faleceu, eu tive que trabalhar para poder bancar estudos, esse negócio todo, e acabei indo trabalhar para juntar grana para fazer o cursinho, né? Muito novo ainda, com 16 anos. Eu comecei a trabalhar num banco. E ali eu comecei a ver essa coisa toda, né, da estrutura, não do banco comercial, era um banco de investimento, onde grande parte das operações estruturadas pintava. Eu achava aquele negócio empolgante, ver aquela garotada toda crescendo, garotos com 20 e poucos anos sendo diretores de operações financeiras, né? E esse negócio me inspirou. E ali eu conheci o ambiente todo do mundo de negócios, de montar uma solução para o mundo de negócios. E eu acho que isso acabou doutrinando a minha cabeça para esse viés de fazer, vamos chamar assim, grosso modo, né? Uma espécie de medicina B2B, né? De ajudar as empresas a fazer resultados, né? E nessa pegada é uma marca muito forte que eu carrego, assim, eu acredito muito assim, na questão
toda do resultado. All about of money. A gente tem que buscar resultado não a todo custo, mas principalmente como um grande enfoque na busca da prosperidade, que não é uma coisa feia, né? A gente tem que galgar essas posições de prosperidade. E dei aula em universidade muito tempo, então com isso a gente também teve uma convivência muito forte com o ambiente acadêmico. E o que aconteceu nos anos para cá foi essa coisa toda, a gente acabar conhecendo muitas operações que vieram até a gente pela capilaridade que a gente tinha, pelos laços que a gente tinha com grandes investidores, de poder fazer operações de franquia ou startups mesmo. A gente acabou sendo sócio de muitas dessas operações e investindo muito, conhecendo o advento dessa coisa toda que é a inovação que a gente tanto fala aí, né? Vivendo um pouco, bebendo um pouco dessa água com a garotada, conhecendo muito dessa questão toda da inovação, tá? Acho que esse é o panorama, né? Completamente, quem me conhece sabe disso, né? O meu apelido é Tubarão Branco, completamente sem frescura. O papo reto é o papo que a gente acredita, né? E papo reto de vendas, eu acho que não tem como ser sem... Não dá para fazer com cotovelo, não dá para fazer com curva. A gente tem que ser muito objetivo, né? Naquilo que as empresas buscam, que é o pragmatismo. Acho que tem muita lorota também no mercado, a gente tem que ser um pouco mais pragmático, né? Essa é a pegada do Clóvis, né? Boa demais. Isso lembra até Jordan Belfort, Linha Reta. Deve ter lido o livro. Já, sim. Os Segredos do Lobo. Isso. Um dos primeiros livros que eu li sobre vendas. Até ia te perguntar sobre referências de vendas, assim. A gente vai passar 1 hora agora falando sobre All About the Money, né? Isso. E essa foi uma das primeiras referências que eu tive, né? Assim, venda Linha Reta, depois saiu pro Receita Previsível, né? Aaron Ross. Alguns livros, né? Já deve conhecer um pouquinho, pelo menos. Muitos. Receita Previsível, eu acho que talvez seja dos últimos livros sobre o aspecto comercial, das melhores coisas que se publicou, né? Os americanos adoram, né, João, fazer isso, né? Eles descobrem meios, não só meios de vender livro, né? Tem lá os 7 hábitos do Stephen Covey, depois vem o 8º hábito, porque ele não quis lançar o 9º hábito, eles ficam lançando o livro conforme fazer uma série infindável de make money. Mas esse livro do Receita Previsível é um livro que mostra realmente assim, a venda como uma coisa que eu acredito muito. Venda não é arte, venda é uma ciência e ela é exata. Né? Quer dizer, essa coisa de que há uma arte de vender, não há, no meu entendimento, né? Ao menos pelo tanto que a gente milita nisso, há realmente uma estrutura e os gringos fazem isso. Né? Eles conseguem pegar um ímpeto de um empreendedor, por exemplo, tentar decifrar isso em códigos passo a passo, fazer uma espécie de desenho, um framework desse processo de sucesso e entender uma receita mágica, assim, não, mas de construir um meio para poder chegar lá. E esse é um grande livro, né? O próprio Belfort fala muito disso, né? De processos comerciais, né? Sim, na verdade ela chega a ser até matemática, né? Ele torna a parte da venda até matemática. Exatamente. Porque eu, na época, assim, né? Quando eu trabalhava numa consultoria de gestão, a gente sempre falava assim, o vendedor, ele era o cara que falava bem. E aí tu botava o queridinho, o cara que falava bem. Eu sempre carregava uma bandeira um pouquinho diferente, que era da venda ser o cara que passou por projetos, o cara que entende do projeto, que ele entende o que ele está fazendo, e o cara que teve um treinamento, inclusive, de execução, que ele sabe executar, porque ele consegue explicar, ele consegue ter a parte técnica, e aí sim ele vai conseguir desenvolver o relacional de uma forma inclusive, bem mais coerente. Esse cara, normalmente, já tem uma visão muito maior do número. Já tem uma visão de que, cara, não é só eu chegar e ter na frente. A gente fala do pipe, né? O Guilherme estava falando de deixar o pipe atualizado, uma das ferramentas. Exatamente. É muito legal que tu comentou ali sobre a estrutura de vendas, né? Eu li Objeções há pouco tempo atrás do Jeb Blunt e ele fala sobre o quão maléfico para o setor comercial é tu tá padronizando todas as etapas de venda, de negociação, seja do que for, mas como é importante, se não essencial, tu ter uma estrutura desse desenvolvimento todo comercial. É uma linha tênue, né? Exato. Existe muito isso. Até porque ninguém melhora aquilo que não controla, né? Se a gente quiser ter melhoria e fazer todo um processo, né, de escalabilidade do sucesso, aprendizado e escalar a partir disso, tem que ter um processo, né? Para melhorar o peso, o cara tem que subir na balança. A balança não emagrece, infelizmente, né? Mas ela te dá o parâmetro disso, né? Agora, dentro desse escopo, assim, do que a venda acontece, isso vale para qualquer empresa, pode ser uma operação muito pequena, um grande potentado empresarial, B2B, B2C, não interessa qual o racional. Existe um conjunto de ferramentas metodológicas que ajudam as empresas a chegar no resultado. Leia-se quantitativamente, na forma de lucro, EBITDA, faturamento, EVA, qualquer outra métrica de resultado. Assim como no qualitativo, que é ter um NPS alto, um churn baixo, ter um branding valoroso, etc.
Os gringos separam isso. Eu gosto de fazer essa separação um pouquinho diferente, né, do que o by the book convencional. Tem ações de make money, que é de buscar fazer dinheiro, e ações de save money. Né? O saving ou cost avoidance são ferramentas que vão ajudar as empresas a comprar melhor, a gerir melhor os processos internos, buscar excelência operacional e que vão, de uma certa forma, quer esmagando fornecedores ou buscando meios mais econômicos, fazer com que a empresa tenha resultado nesse saving. Né? Quanto? As melhores práticas, os japoneses lançam Lean Manufacturing e todas aquelas ferramentas de controle em processos, né, para dentro de casa. Quanto que isso impacta em real resultado? Quanto que você pode oferir tendo as melhores práticas aplicadas? Alguma coisa na casa de 10% sobre a receita bruta de uma empresa pode ser melhorada. Ou seja, se uma empresa fatura 1 milhão, você tem 100 mil reais ano a buscar em melhorias em processo interno. Isso é o save money. No make money está a gente ir a mercado. Quanto que a gente tem de oportunidade por algumas resbaladas que a gente tem assim, ou resvaladas, né? Que a gente tem assim, produto mal oferecido, cliente mal contratado, prospecções mal conduzidas, uma experiência mal gerida com o cliente, né? Ou um produto mal apresentado, uma negociação que concede desconto muito rápido. Os delitos da área comercial hoje geram um caminho de oportunidade da ordem de 30% a 40% da receita. Então, os americanos olham muito para isso, eles olham para o make money. Os japoneses olham muito para o save money. Tá certo? Essas coisas não se invalidam, né? Mas dentro das oportunidades de fazer dinheiro, de buscar o mercado, tem muito mais oportunidade. E eu acho que esse o modelo americano é um modelo interessante sobre esse aspecto, né? E eles escrevem muito sobre isso, né? E eles publicam muito, ensinam muito sobre essas ferramentas todas de go-to-market, de ida a mercado. Né? Eu acho que essa é uma oportunidade gigante. Né? Se a gente pudesse botar numa balança assim, em termos de importância, o que é mais importante? Fazer o save money ou o make money? Obviamente, no make money estão muito mais oportunidades. Não que o resto seja... Até porque tu consegue elaborar uma receita maior, tu consegue crescer o teu faturamento e com isso tu consegue investir melhor para pagar o incêndio depois, né? O make money ele traz valor para a empresa, né? Então, exato. E aí tem uma questão que, pelo menos eu notei na Space, que eu acho que afeta bastante a relação, a gente tem uma equipe de venda boa, né? Eu não vou... O pessoal tá aqui na frente, eu não vou falar mal deles, não dá para ficar elogiando também muito. Mas uma coisa que eu notei é quanto mais a gente conseguiu fazer o pessoal que está na ponta, conseguir entender o processo geral da empresa, o processo inteiro, a gente notou que eles começaram a entregar um pouco melhor. O pessoal começou a entregar, começou a explicar melhor. E, pô, eu tô falando isso porque a gente está precisando comprar dados lá na empresa. Uma das coisas que a gente precisa, a gente pegou um projeto em Dubai, e um dos dados a gente está indo ao mercado para pegar. É um dado específico, mas é interessante para deixar o projeto mais completo. Informação de última hora, inclusive, foi semana passada. A gente fechou a semana passada. Ele ainda não assinou o contrato, né? Mas... Não, é que o contrato é pelos Estados Unidos. E aí a coisa é um pouco... Nossa plataforma americana de assinatura de contrato não é tão amigável quanto a brasileira, porque pareça. Mas já tá no podcast oficial. Tá oficial, já começou, já fez reunião de start, fala tudo. em inglês que tá oficial agora. It's official. It's completely official. E agora em árabe eu não sei. E o problema é... Officiale. Puxando italiano. Eu tô há 3 dias tentando comprar os dados. Eu tô há 3 dias. Eu mandei pra pessoa e falei assim, eu quero comprar esse dado aqui que tu tem de Dubai. Aí o cara, tá aqui, tu pode acessar ele aqui. Eu falei, eu sei onde acessar, eu quero comprar o dado. Mas é só tu comprar os créditos. Eu falei assim, onde que eu compro os créditos? Certo. Aí o cara não me respondeu por um dia inteiro. Tudo bom? Como é que eu compro os créditos? O cara, compra na nossa plataforma. Como é que eu compro na plataforma? Tu tem que comprar a assinatura. Eu falei, sim, eu tô desde segunda tentando assinar isso aqui. O cara, quer uma proposta? E o cara, eu tô 3 dias te pedindo uma proposta. E não é a primeira vez que isso acontece com a gente. Quando a venda é muito técnica, coisas muito técnicas, a gente vê que resvala. E vou até falar dos nossos concorrentes. Tenta assinar qualquer plataforma de geomarketing no mercado. Cara, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. O cara tem que falar comigo antes. Eu não vou falar palavrão, mas A gente não está isento, ou qualquer empresa não está isenta de cometer os mesmos deslizes, né? É muito deslize na área comercial. Muito, né? Mas assim, a média é muito ruim. A gente é muito ruim em gerar experiência cliente, é muito ruim em desenvolver um tracking de venda, sabe? E por que tu acha que isso acontece? Até nós fizemos um estudo há um tempo atrás, João, com relação para tentar entender assim, onde é que está essa dificuldade, né? Assim, a gente faz uma convenção de vendas para tentar dar esse sacode, bota a galera toda num salão e unidos venceremos, faca na caveira, sangue nos olhos. E o que a gente vê muitas vezes é que a estratégia está sustentada nesse cococó.
É só um grande cococó. Não tem assim um caminho. Tu pergunta para muitos profissionais da área comercial, qual é a tua meta? Ah, a meta é meter, né, velho? Temos que ir para cima. E quanto? Um monte. E vender o quê? Os produtos? Qual? Os nossos? Para quem? Para os clientes? Qual? Os que aparecem? Aí tu não tem um desenho do modelo de execução. Então a gente acreditou durante um tempo que o caminho viria a partir do momento que tu tivesse learnability. Formar gente, qualificar, lavagem cerebral, adestramento comercial, chame como quiser. E a gente começou a perceber que ainda assim não havia aderência de muitos vendedores na prática daquilo que se ensina, daquilo que se mostra. Por que essa luta contra? Há um raciocínio do assistematismo. O assistemático, essa coisa de eu vou me virar, no final do mês eu tiro esse resultado. E vendedor tem que ter um carnê, as metas têm que ser orientadas sobre a ótica do pensamento reverso. Sempre mostrar para a equipe comercial o quanto ainda falta. Quanto que falta? É assim que os americanos fazem. Mostrar o quanto falta. Meta tem que ser mostrada na forma de um boleto, certo? E tem um ditado, né, que diz que manda quem pode, obedece quem tem boleto. O cara que tem boleto para seguir, ele vai ter que buscar o resultado. Então, meta é um boleto. Durante muito tempo, a gente achou que esse grande pilar da qualificação é que salvava a coisa toda. Ela não salva. Se você não tiver, antes disso, construído o guide. Você tem que ter um modelo de execução. Coca-Cola tem um modelo de execução. É uma empresa, é o que é líder, onde ela há tanto tempo como é, hoje faturando o que fatura, quase que o valor das exportações brasileiras de grãos, é um troço absurdo. A Coca-Cola sendo um país, estaria no G20, certamente, né? É uma bela referência essa. Mas tem outras muitas empresas, né, do segmento de consumo, do segmento B2B, que entenderam que eu preciso botar de pé, não é enlatar simplesmente, mas botar de pé, estruturar o modelo das melhores práticas. E aí, ao fazer essa avaliação de como é que se chega a identificar as melhores práticas, a gente olha quem faz da melhor maneira. Não são pessoas necessariamente brilhantes, certo? A intelectualidade, o domínio do produto são fundamentais, mas a gente não encontra em campeões de venda somente pessoas brilhantes. Você tem muito cara que criou uma inteligência paralela, talvez a uma menor capacidade cognitiva. Os caras criaram uma outra inteligência que é a lábia. É o ziriguidum, é o balacobaco. O cara vai pro fight e nessa ele se vira. Então o grande dilema é esse, né? É fazer com que a equipe inteira entenda que aquilo não é simplesmente um dom. Existe um meio que foi construído a partir de tentativa e erro que pode sim ser sistematizado, certo? E a crença é essa. Agora, a sustentação disso dá-se em duas formas. Primeiro, então, portanto, se deve sistematizar esse modelo. Para a franquia, isso é uma coisa importantíssima. Os books, muitas vezes, são muito rasos do ponto de vista, né? Inclusive, de criar esse guide comercial. Tá, como é que eu vendo isso que eu faço? Certo? A gente vê farmacêutico que vai virar dono de farmácia, na faculdade de farmácia ele não tem nenhuma disciplina que mostre como vender isso. O dentista faz uma faculdade de odontologia, mas não sabe como é que vende. O advogado não sabe como é que vende o serviço dele. Então, ali tem um grande gap. Então, a sustentação desses dois elementos, criar o guide, qualificar profundamente, tem um terceiro e um quarto. O terceiro é, você tem que abotoar os mecanismos de incentivo para que a equipe queira isso, que ela aceite isso. Pecuniários, na forma de prêmios, ganhos, viagens, etc., ou até mesmo aspiracionais, na forma do cara poder também ter ascensão social, etc. E o quarto elemento é a gestão. Né? Se você não tem um gestor determinando claramente qual é a estratégia, fazendo o grupo, identificando onde é que estão os gaps e trabalhar o feedback estruturado para fazer com que a equipe performe, o cara não vai acordar um dia, né, galera, assim, vou ser um profissional melhor. Não vai. Ele precisa de uma liderança. E muitos líderes estão na área comercial, como empresários, empreendedores, porque vieram de uma área comercial assistêmica, na capacidade de vender muito. Então, eles replicam um modelo assistêmico, certo? Então, e aí se limita, sem entender onde que pode mais, se limita no que faz, né? Então, tem muita oportunidade, né? Agora, além do make money, né, fazer o dinheiro para fora, vender, o save money para dentro, economizar, tem ainda o find the money, que é achar onde é que está o dinheiro. E isso a Space faz, né? Ela identifica o find money, onde que está o dinheiro, onde é que estão esses movimentos todos, para onde caminha o fluxo morfológico de uma determinada área urbana, etc. Quer dizer, esses elementos são sistêmicos, tem método por detrás da Space Hunters, assim como tem método, né, no find money, como tem no make money, assim como tem, já reconhecidamente, no save money. Tá dando tosse toda vez que eu vou falar. Eu também. Mas o que tu falou é interessante, porque isso me lembra muito uma história de uma guria na Inglaterra, que ela tinha acho que uns 17 anos, ela precisava de dinheiro e foi vender privada.
Como é que é o nome aqui, né? Assim, no Rio Grande do Sul é centro sanitário. E aí, é que privado é aqui, né? E aí ela quebrou o recorde, bateu todas as metas a partir do segundo, terceiro mês. Eu pensei assim, como é que essa guria que nunca vendeu tá vendendo assento sanitário que nem água? Aí eles foram ver. Ela testava vários discursos de vendas durante o dia. Então, primeiro dia ela testou, ela validava, ela batia o que fazia sentido ou não de acordo com cada tipo de cliente e depois testava de novo. E eu acho que isso é uma coisa importante. Que é algo que tu falou assim, Space acha o mercado. Tu falou assim, tem a metodologia da venda, isso é metodologia, tu tentar validar. E muitas coisas que a gente nota na própria Space é que, principalmente no mercado imobiliário, as pessoas, elas replicam sempre a mesma coisa que foi feita. Exato. Até o momento da quebra, até o momento da ruptura. Aí o pessoal muda uma tipologia e testa de novo outra coisa. Isso a gente vê no mundo inteiro. Né? E é uma coisa que a gente está tentando quebrar na forma das pessoas verem. Assim, cara, tu está investindo aqui em apartamento de um dormitório. É isso que precisa? Agora saiu o censo. O pessoal ficou tudo apavorado. Porto Alegre decresceu e o pessoal lançando apartamento de 3 dormitórios ali. Já dava para saber essa movimentação, não dava. Então, isso que tu falou é interessante, porque aplica em muita coisa na vida. A questão da venda é a aplicação de metodologia. Metodologia envolve também um pouco de penso. E eu me lembro uma coisa que uma vez tu falou da questão do Napoleão, que era a pessoa com iniciativa, não me lembro direito, se tu puder refrescar ali, que é bacana. Essa frase é ótima. Eu não me lembro direito a frase, mas ele disse que a pior coisa que tem, o pior tipo de soldado é um burro com iniciativa, né? Se o cara se ele não tem o domínio do qual é a estratégia, né? E ele sai fazendo com iniciativa, ele pode destruir a tua própria estratégia. Tá certo? Alguma coisa nesse sentido. Mas, Francisco, assim, essa questão da sistematização, ela é tida muito como tabu por uma coisa do exercício fictício. Eu vejo muitas empresas não acreditando, por exemplo, em planejamento estratégico, que talvez seja um ponto acima, né? Que seria o mind money. É pensar no dinheiro para buscar find money, para buscar achar um dinheiro, para o make money e lá atrás fazer o save money, tá? Mas há um raciocínio de que é um exercício fictício. Esses dias um empresário me disse assim, para que eu vou planejar se o mundo vai mudar? Eu respondo sempre de forma francesa, elegante, assim, para que vai trocar a fralda do bebê se vai fazer cocô de novo, entendeu? Os caras acham que esse negócio não faz sentido, porque nós não temos uma cultura sistêmica, né? A gente acha que tudo é boring, tudo é burocrático, tudo é chato, tudo é enfadonho, gestão é um negócio saco. E aí acabam, evidentemente, perdendo oportunidades. Não que não vá ter resultado. Tem empresas que não tem nada disso e galga posições brilhantes, né? Mas o quão mais podia fazer? Eu respondo, de 30% a 40% mais. Até porque perde engajamento de venda, assim. A gente vê, inclusive na consultoria da Space, a gente tem um espaço muito legal para fazer isso, que é a diferença da venda consultiva versus a venda de produto, né? Mas na venda consultiva, uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer é efetivamente entendendo para onde que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, conseguir adaptar produto. Então, se eu não sei exatamente onde que, o investimento tá para ir, qual é o próximo passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, minha visão 2025, minha visão 2030, eu não consigo adaptar o meu produto agora. A gente começou a trabalhar de uma forma diferente como a gente trabalhava 6 meses atrás, que já é diferente da forma que a gente trabalhava 1 ano atrás. E a gente consegue, inclusive, na ponta da venda, eu e o Guilherme, adaptar a consultoria, adaptar produto. Tá, e aí, cara, vou lidar com um player que trabalha no ramo de educação. Isso foi uma das conversas que a gente teve essa semana. O player trabalha no ramo de educação, cara, ele precisa de dado de censo escolar. Ah, não, mas é que eu sou Space Hunters, eu não faço isso porque eu faço só morfologia. Não, mas será que a gente não consegue fazer? O que a gente tem oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí, porque existe todo um segmento escolar que não é atendido por nenhuma plataforma hoje. E não está trabalhando com localização da forma que poderia. Claro. Porque a galera não olha. E a galera não adapta. E aí acha que o player não é grande o suficiente. Só um complemento, cara, que isso é uma coisa legal que tu e ele falaram, que é algo que está viciado desde a faculdade. Quando eu fiz MBA, o pessoal falava muito assim, hoje em dia não se faz mais plano de negócio, não se faz mais planejamento. Se faz o Canva só. E só o Canva dá porque é aquela coisa, o mundo muda. E é uma coisa que cara, quando eu comecei a Space, eu era assim, antes, quando eu estava na faculdade também era assim, tipo, o mundo é muito mutável, as coisas estão mudando muito rápido. Mas tu começa a ver a movimentação das coisas, não faz sentido nenhum. Porque o podcast acabou com a TV, mas é a mesma coisa. O que mudou é o canal. Isso. O que mudou foi o canal das coisas. As redes sociais mudaram a forma como a gente convive. Não, é apenas um canal de comunicação mais rápido. Mas a lógica entre convívio entre pessoas continua o mesmo. E acho que esse é o problema das pessoas. Elas planejam pensando no curto, querendo resultado a curto prazo, esquecem o médio e longo prazo.
e aí ficam frustradas. E o planejamento de empresa eu vejo muito por cliente nosso, eu vejo muito por parceiro nosso, e eu vejo muito por amigos meus, amigos nossos, que a pessoa ela planeja assim, não, tem que dar dinheiro agora no universo de 2 dias. Não adianta eu fazer um planejamento a longo prazo, onde é que minha empresa vai ficar lá na frente, porque não se faz mais isso atualmente. Mas se tu pega a Amazon, se tu pega até a própria Tesla, o planejamento é de longo prazo. Todas as empresas trabalham com planejamento de longo prazo. Elas só vão fazer estratégias que eles possam alterar no meio do caminho, mas tu necessita de um plano de negócio. Isso eu demorei para pegar, né? Tu até ajudou para aí abrir esses olhos. Você sabe que hoje, modernamente, se chama isso de ambidestria, né? Ou de uma certa forma, ver essa coisa da não dualidade. Não precisa ser yin e yang. As duas coisas convivem juntas, né? Não está errado a gente olhar para o curto prazo, assim como não está errado olhar para o médio e longo prazo. O ponto é que a gente não tem mais hoje algoritmos confiáveis para se conseguir construir cenários para mais do que 2 anos. Então, isso exige das empresas uma grande competência organizacional. A gente chama de comportamento jet ski e transatlântico. Tu tem que ter essa ambição de ser um transatlântico, mas atuar como jet ski. É essa suposta ambiguidade ou essa ambidestria. Agora, qual é o raio de visão que a gente tem para o futuro, Francisco? No máximo 2 anos. E tem que ter uma velocidade de resposta e adaptação. Como é que eu vou mudar do plano A para o plano B se eu não tenho um plano? Então, eu escuto muito isso, assim, sabe? O planejamento estratégico morreu. O BSC, como ferramenta de Norton, já não existe mais. A análise SWOT e o GUT, gravidade, urgência e tendência de eventos, não. Agora, o lance é o Canvas, é o Scrum. Essas coisas não se invalidam. Aristóteles, se não me engano, lá na Grécia, falou assim, as pessoas são diferentes, né? Óbvio, né? O cara já falou lá atrás. A gente hoje não acredita que as pessoas são iguais. Tu pode ter teses antigas, sistemas antigos que podem servir de base porque funcionam, né? Quer dizer, a questão toda do planejamento estratégico, aquela coisa de reuniões de 6 anos para fazer um planejamento, isso não existe. Hoje a gente monta um planejamento estratégico. Eu acho até, o pessoal fica assim meio de cara quando eu falo, mas de 3, 4 dias está montado, né? Eu montei de banco em 3, 4 dias, assim, não vejo uma grande dificuldade em entender que existem métodos hoje mais rápidos, mais ágeis, para conseguir chegar a um desenho, um panorama do que é que a gente pretende, né? E de lá para cá, do horizonte do futuro, fazer a decupação disso passo a passo para que a gente possa ver qual é o ataque cotidiano ao gap estratégico. Esse é o papel do empreendedor, atacar cotidianamente o gap estratégico. O que está faltando? Ataque cotidiano ao gap estratégico. Eu não consigo compreender fazer isso sem ter algum planejamento. Tu não tem priorização, né? Não tem. Eu vejo todo mundo falando assim, cara, não, mas é que eu tenho que expandir, mas eu tenho que organizar e eu também tenho que fazer várias outras... Tá, mas onde que tu quer chegar daqui a 5 anos? Qual é o primeiro passo que tu tem que fazer? Senão não tem priorização. E o empreendedor, que muitas vezes, principalmente no mercado até que a gente trabalha, é um time formado é um eu-time. É um time formado de 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Exato. E essa questão envolve, né, uma dinâmica solitária. Às vezes o cara está sozinho como empreendedor, não tem a quem assessorar, né? Não tem a quem buscar, não tem um apoio, não tem uma mentoria que possa, né, de uma forma muito isenta, orientar no sentido de não cometer tantos erros, né? E ele fica preso, às vezes, numa rotina cotidiana, né? Achando que está atacando cotidianamente os gaps estratégicos. Na verdade, ele está atacando cotidianamente os problemas do arrasto do passado. Os problemas que não foram resolvidos ontem, né? E engolido por essa rotina, ele não consegue pensar num modelo. Qual é o nosso modelo de crescimento? Né? Isso daí me trouxe de volta a questão que tu comentou no início sobre o tabu da sistematização. Porque quando a gente estava no começo de um setor comercial na Space, né, a gente estava precisando formatar uma equipe de vendas, estruturar esse time todo para conseguir oferecer coisas como que a gente faz hoje, já com parceiros nossos muito próximos. Cara, eu lembro que eu e o Arthur também, que estava aí nos outros episódios, a gente baixou a cabeça e falou, cara, a gente vai sistematizar isso aqui ao máximo, a gente fazia um discurso super enquadrado, assim, claro, flexibilizava o mínimo para a gente conseguir ter uma personalização com os clientes, enfim. E, cara, foi só depois que a gente conseguiu dominar aquilo de cabo a rabo que a gente conseguiu parar e pensar em como inovar a partir dali. Porque senão a gente ia virar uma bola de neve de problemas. E aí ia acontecer isso que tu falou, da gente olhar para trás e pensar, cara, a gente não resolveu aquele problema lá no início, o Guilherme tá vendendo errado porque ele não dominou o mínimo lá no começo.
Acho que é muito fazer o mínimo, assim, hoje, né? Nesse setor de vendas. O Jeff Bezos, num podcast esses tempos... Aliás, é um cara legal de convidar aqui, né? Jeff Bezos. Do Jeff Bezos. A gente estava falando com ele, mas eu Ele pediu falei pra com ele participar da ontem, terceira, a gente mas falou. ele me vendeu 3 Aí trazem whisky. eu aqui, cara. Não tem nada a ver. Ele pediu pra participar da terceira, a gente falou que o Clóvis já Tá bem. tava reservado. Já A gente tava falou que reservado. a preferência era o Clóvis, né? Mais importante. O Jeff Bezos fez um comentário, perguntar para ele como que ele imaginava nessa revolução toda que a gente está vendo de inteligência artificial, de bots e tudo isso que está acontecendo, como é que ele imaginava o varejo daqui a 10 anos? Ele disse, olha, eu não me preocupo com o varejo daqui a 10 anos, eu já sei o que o cliente vai querer. E a centralidade do cliente é fundamental, olhar o que esse cara, do que vive, como come, onde dorme, como reproduz. Esse é o cara que financia a cadeia de valor, entender do cliente. E o cliente vai querer 3 coisas. Vai querer produto bom, rápido e barato. Ele disse assim, é muito pouco provável que um dia me encontre na rua, né? Diz assim, Mr. Bezos, eu queria fazer um pedido. Dá para baixar um pouco a velocidade que vocês entregam? Estou entregando muito rápido, eu peço, já chega em casa, já está lá. Outra, podia aumentar o preço, né? Porque o produto de vocês é muito barato e a qualidade é excelente, baixa um pouco a qualidade. Quer dizer, não existe isso. Então, o financiador de toda a obrigação que a gente tem para entender o método, entender o modelo, entender qual é o padrão, entender qual é a estratégia, né? É o tal do cliente, essa coisa de que a gente precisa olhar para esse cara, botar esse cara ao centro e, a partir dele, construir as estratégias todas, né? E o cliente é um tabu, é um mal. Muitas empresas, áreas de tecnologia aqui, eu estou generalizando, cometendo injustiça, mas na área de tecnologia tem muito isso. O cliente é um estorvo. Né? Ai, que saco, mais um contrato, agora tem que desenvolver isso. É que normalmente a área de tecnologia a maioria é SaaS, né? E sem quem trabalha com serviço geralmente acaba tendo problema com rusga com o cliente. Né? Que, o cara tá mandando aquela demanda de novo, o cara não sabe o que ele Às quer. vezes tem uns caras chatos também, assim. Graças a Deus, nenhum dos nossos. Nenhum. Graças a Deus, nenhum dos nossos clientes é chato. isso Não, é todos verdade, nós somos isso é muito... verdade. Não, a gente teve sorte Não, a mesmo gente até agora tem mesmo. muita sorte, assim. Acho que mérito tanto deles quanto da nossa equipe de vendas, que é muito boa, né, cara? Gente boa traz gente boa, cara. verdade. Exatamente. Isso é uma lógica irrefutável. Desde que a gente botou o Guilherme, só começou a ter cliente bom. Tá vendo? Não tem como refutar, né? Porque os clientes que estão assistindo a gente... Cara, muito legal. Eu até ia comentar assim, como que tu consegue traduzir tudo isso dentro das entregas que vocês fazem na Alcon. Porque vocês decidiram seguir para a parte do make money, né? Assim, Isso. como é que vocês traduzem tudo isso que a gente faz? É efetivamente processualizando? É trazendo essa visão de inovação diferente? Eu acho que a gente nasce como uma empresa muito orientada a resultados, né? Os nossos contratos, João, na consultoria há mais de 30 anos, tem uma cláusula que diz assim, se não der resultado, não paga. E isso é meio complexo a gente dizer isso para empresas gigantes como Coca-Cola, Nike e outras, né? A gente precisa entregar resultado. Então, por conta disso, precisa medir e avaliar o resultado que a gente entrega. E uma forma da gente poder fazer isso é olhando para onde o resultado mais acontece, né? Então, por conta dessa iniciativa, a gente desenvolveu toda uma linha de solução, vamos chamar assim, um portfólio menu gigante de soluções, mas talvez por conta da demanda ser orientada ao mercado, o mercado nos demanda muitas soluções na área de vendas, certo? Aí temos que puxar o by the book, né? A questão toda de construir um racional de inteligência competitiva que vai determinar a forma que a gente vai ao mercado, o tom que a gente vai ao mercado, quem são os concorrentes que nós queremos derrubar do mercado. Eu defendo a tese que o concorrente bom é morto, tá certo? Então, né, é uma leitura que os gringos né, fazem disso uma crença, eu acredito nessa crença, né? Vamos vibrar pelo concorrente, concorrência saudável. Velho, não tem muito isso, assim, sabe? Qual é o concorrente que nós queremos ou tão fragilizar, derrubar, vencer, né? Essa história toda, ela levou a gente naturalmente a construir ferramentas nesse sentido. Basicamente, se a gente pudesse resumir isso assim num desenho by the book, a inteligência competitiva, ela está dentro de uma área de planejamento estratégico. Tá certo? Ou seja, então, por conta disso, da gente entregar um raciocínio de inteligência competitiva, sistematizando o modelo de execução comercial, a partir de uma lógica de entrega, tanto para buscar mais resultados dentro da atual carteira, gerenciando a nossa carteira, fazendo cross-sell e upsell dentro da própria carteira, como buscando clientes novos para dentro da realidade da própria companhia, define 2 grandes movimentos estratégicos, comercialmente falando. Salvar os clientes que estão aqui dentro para que eles comprem cada vez mais, aumentando o ticket médio, garantindo a retenção, e 2, botando mais cliente bom para dentro dessa história. Então, esse é o desenho que a gente faz. E chega um certo momento
que isso exige uma mudança de cultura, sair do assistêmico. Essa é uma das fragilidades. Por que é tão difícil mudar o raciocínio de execução de vendas, o raciocínio estratégico? Que obriga a gente a fazer uma mudança cultural. E isso leva de 3 a 7 anos. Na Ambev a gente levou 12 e quase perdemos a mão. Certo? Porque ali na Ambev a gente entendeu em um certo momento que o negócio era vir na cacetada e descobrimos que não dá para ser na cacetada. Tem que ser na conversa, no engajamento do time, conscientizando, como você trouxe, Francisco, né, a equipe de qual é a estratégia que nós queremos, qual é o esquema de jogo, certo? E contando com as limitações de ter pessoas, de ter mercado maluco que a gente vê aqui no Brasil, né? Uma realidade completamente hostil. Nós não passamos os últimos 20 anos sem ter um ano de crise, cara, um troço maluco, assim. É impeachment, é problema de Covid, depois vem greve dos caminhoneiros, cara. Não tem nunca um ambiente de flat, assim, na qual agora nós vamos surfar, sempre, sempre. Então, quem num ambiente hostil desse estiver mais organizado, mais sistematizado, vai conseguir galgar as posições de crescimento, né? Vai roubar share de alguém, ponto. Porque o dinheiro está aí. Nós temos que entender que há oportunidades a serem tiradas desse rouba-monte, né? Num espectro concorrencial um pouco mais do que o nosso próprio segmento. Exemplo, né? Uma loja de perfumes, de cosmético, como o Boticário, pode ser concorrente de muita empresa de presente de chocolate. Quer dizer, a gente tem que entender concorrencialmente essa dinâmica. O celular concorre com o automóvel. Quer dizer, olhar como é que o cliente gasta esse recurso, como é que ele toma a decisão, onde é que estão os elementos que são os fatores de decisão de compra desse cara, em qual ocasião de compra ele decide, em que momento ele decide. A gente tem muitos clientes no agro. Quando a gente olha, por exemplo, a cadeia do agronegócio, só para ilustrar isso como exemplo, um produtor rural hoje, independente se a cultura é permanente, é uma cultura como soja, que é uma cultura, né, por safra, tal, a gente vê que o produtor toma 2.000 decisões no ano safra. Ele está todo dia tomando decisões. Qual é a ocasião? Se eu chegar atrasado numa determinada decisão, passou o timing. Né? Quer dizer, há um momento para plantar, para colher, para semear, para adubar. Quer dizer, se você vender num timing errado, né, sem entender esses tempos do cliente, você não consegue fazer resultado. Então, a gente organizou a consultoria basicamente em projetos, em N segmentos econômicos, 200 segmentos econômicos, imobiliário, mercado de agro, etc., moda, para definir exatamente qual é o melhor modelo de execução, como que eu chego no cliente, que maneira eu faço a estruturação do modelo comercial. E isso acabou, inevitavelmente, esbarrando, né, nas empresas para elas, bom, peraí um pouquinho, primeiro eu preciso saber para onde que eu vou, né? Então, e a recursar de inteligência, com apoio de ferramentas como Space Hunters, como Big Data, que nos trazem informação concreta para onde que vai caminhar esse cliente, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A gente estaria bem nessa parte de planejamento e inteligência. Com certeza. Que seria a primeira etapa, né? Para entender certeza. planejamento, inteligência, sistematização e depois o controle da... É muito um PDCA, né? A gente fala que, assim, a gente fala que essas ferramentas estão mortas, mas na verdade elas não estão. Inclusive, não estão. Várias delas eu sempre falo assim, cara, resolveria isso com uma Gucci sentando em 5 minutos e a pessoa não priorizou. Mas esse PDCA fala exatamente disso, planejar, fazer, checar e agir. Tem um cliente mineiro que falou esses dias, João, assim, pra gente, como é que eu vou saber Oncovô? Se eu não souber Oncovô, como é que eu Concovô? Uai. Então, trem, esse trem. Como é que então, eu preciso saber Oncovô para saber o Concovô para poder ver se eu vou. Nessa história. Então, a inteligência, hoje, com o recurso que a gente tem, é impressionante ainda a alienação na tomada de decisão, ainda na intuição, no empirismo. Sempre fiz assim, com essas práticas. E isso pode parecer para muitos ainda moderno, mas assim, o contraponto de ter modelos de crescimento, estratégia de crescimento, não preciso nada disso porque eu confio no meu taco, faça-me um favor. Quer dizer, se há uma lógica nesse raciocínio, ela está furada. Né? Eles acham sexy usar o feeling. Eu acho que vem muito também da romantização desse feeling, assim, até mesmo na arte, sabe? Tipo, direto tu vê o pessoal, assim, animado, assim, com vendas, nem trabalha com vendas, nem estuda vendas e tá vendo o filme ali do Jordan Belfort e tipo, super pilhado, sabe? Mas, cara, até na arte, tu tem prática, técnica Sim. A arte não arte moderna, tá? Mas, sim, quando eu tava em Washington, tem o Museu de Arte e do lado ele é conectado com o Museu de Arte Moderna. Aí eu fui no Museu de Arte,
Cara, é absurdo. Tu vê assim, parecia uma foto que os caras em 1600 e pouco pintavam na Holanda. Sim. É muita técnica. Os caras Sim. replicavam muita técnica. Aí tu vai pro outro lado e o pessoal Não, quer e técnica baseada no quê? Vamos, né? né? Vamos ali. Eu acho que é assim, o cara jogava uma tinta e dizia, agora é isso aqui. O pessoal acha que a expressão que ela é muito dúbia, né? O estado da arte. Né? O estado da arte não é dessa arte de cara ser arteiro. É o estado da arte chegar nessa coisa, né? De Michelangelo, de Leonardo da Vinci, que tem muita técnica, tem muito modelo. Ele criou um conceito, né, de modelo. É que é baseada na matemática, né? Uhum. Aí tu tem uma base sistematizada atrás disso. Claro que enfim, eu também não sou estudante dessa área de negócios, mas tu tem ali aquela questão da razão real e... Exato. enfim, Você sabe que eu achei engraçado uma história... também. Cara, dá para fazer um livro dessa história que eu vivi, né, cara? Assim, é hilária essa história. Mas tem uma que eu adoro, minha vida é em campo, assim, field. É olhar o vendedor, os campeões no campo. O que esse cara faz? Como é que ele está conseguindo fazer tanto resultado? Eu fui fazer uma visita, uma rota, com um vendedor de metais sanitários. Numa região que é uma seca, desgraçada, sertão do Ceará, assim, não tinha água, não tinha uma seca desgraçada. Chegamos numa cidadezinha minúscula, assim, um retail, uma loja de 2x2, e ele entubou o dono da ferragem com 93 caixas de registro de gaveta. Eu olhei para a cidade assim, cara, isso dava 1000 anos para fazer o sellout daqueles equipamentos tudo ali. Coitado do cara. Na hora de assinar o pedido, o comprador olhou assim, mas não, menino, por que você botou aqui que eu tenho que levar 93 caixas? O vendedor, na hora, disse assim, não, isso é porque o caminhão vem com múltiplos de 9 na carga fracionada. E com isso, o senhor vai comprar uma carga fechada, vai conseguir fazer uma economia no modal da logística e com isso vai conseguir fazer resultado. Ah, tá. E assinou o troço. Eu cheguei no carro e perguntei para ele, de onde é que você tirou que 93 é múltiplo de 9? Ele me olhou assim, e não é? Ele não tem a menor ideia do que ele está dizendo. Sabe assim? E há uma pitoresca condição desse endeusamento dessa história de que, desse jeito. Agora, como é que você vai definir pricing, né? Sem ciência, sem matemática, intuindo. Assim, o cara vai achar assim, tipo Chico Xavier, e o cara, vou definir todo o modelo de price. É ciência, é matemática, é cálculo, é estatística, tem que recursar do estado da arte para poder... Mas essa venda, ela funciona uma vez que outra, mas ela não fideliza, né? Não, com certeza. Mas não O precisa João vai bater o fidelizar, martelo. ele O vendeu João já a ia vida bater- inteira de registro pro cara. Se eu faço isso lá na Space, o João me come vivo, né? Mas é que tem essa questão toda do pessoal não botar de novo o cliente ao centro da atenção, né? E não é fazer o que o cliente está dizendo, né? É entender da dinâmica, não é atender 100% do que ele demanda, é entender como que esse cara funciona. Isso é um case da Space muito legal sobre esse entender. Porque, assim, quem está assistindo sabe e conhece um pouco mais da Space. Mas antes das pessoas conhecerem a Space, as pessoas só entendem geomarketing como uma plataforma. E várias, tá? Existem várias. Cara, se a gente chutar aqui, tranquilo, tem 10 plataformas. A gente também tem o Space Data, mas a gente não se fala e não se diz como uma empresa de plataforma. A gente é uma empresa de consultoria, porque a gente conseguiu entender que o cara ele não quer passar horas atrás numa ferramenta mexendo. Esse cara ele não quer passar horas tentando analisar mapas coloridos, porque para esse cara o mapa colorido não importa. Esse cara não quer que a plataforma demore 30 minutos para carregar e para 30 minutos para ter um dado e uma análise. E isso é um erro muito grande das outras plataformas, que são SaaS, têm a mentalidade do SaaS. Putz, mais um cliente pediu para eu desenvolver uma coisa que é super específica e não está no meu planejamento. Mas é importante para ele pra caramba, é o negócio dele, mas é muito difícil para mim. E a gente, então, cara, vamos pular e vamos trazer a conclusão e não o dado. Se eu trouxer a conclusão como consultoria e não o dado, eu supri um gap que é ele sozinho, cara, se estressando um monte para conseguir chegar numa conclusão. Ninguém quer comprar conclusão, ninguém quer comprar dado, a pessoa quer comprar conclusão. A pessoa não quer comprar dado. E a gente entendeu isso. Pô, o cara quer comprar conclusão. E aí todo cliente que eu falo, o Guilherme deve falar muito também, pô, realmente, cara, é demorado. Eu não sei fazer isso, cara. E eu tava tendo que fazer, isso aí é estressante para mim. Não tem uma terceira forma, tem uma terceira maneira. E tu consegue entender que existe essa terceira maneira sentando e conversando com o cara. Tu tá bem atendido? Tu tá e a galera não tava, entendeu? A pessoa tinha que contratar no mínimo uma pessoa para aprender a usar uma plataforma, para o gestor aprender como utilizar e como ler a plataforma, para no final das contas, a plataforma, como o João falou, ela tem que embarcar tanta coisa que vários clientes foram solicitando que ela começa a ficar muito cara. Então, a estrutura para manter a plataforma é muito grande. Ela é muito boa para empresas que estão fazendo estratégia de marketing. Algumas coisas elas são muito boas para isso. Mas para 80%, 90% do mercado, o cara não quer. O cara quer ver
uma conclusão rápida, ele quer ver população e renda. Aí o cara vai lá e tem toda uma relação. E aí foi isso que a gente notou. A gente tem um racional de 1.300 clientes já. Então a gente já tem racional de tudo que puder imaginar de loja, até a escovação de cachorro a gente tem, de racional, de como é que precisa. Escovação de dente de cachorro. Escovação de dente de cachorro. Nos Aí o Estados Unidos a diferencial. gente tem esse racional. Tá na nossa empresa. Nossa equipe, eu, o Gabriel, o João, todo mundo na nossa empresa tem o racional mais ou menos do que as pessoas querem. A gente começou a botar os nossos profissionais para ajudar as pessoas com questões pontuais. Então é aquela relação, assim, às vezes tu precisa ir do ponto A ao ponto B. Eu posso te vender uma transmissão, posso te vender um volante, tu constrói o carro e com base nesse carro tu aprende a dirigir o carro e tu vai do ponto A ao ponto B. A maioria das pessoas só precisa de um Uber. É mais ou menos essa a relação, essa a ideia. Eu não vou falar da linguiça. Mas... Você sabe que a história da linguiça tem que ser contada num podcast, cara. Aliás, merecia um podcast a linguiça. Francisco, qual é a história da linguiça, Francisco? Pô, pior que os clientes dos Estados Unidos gostam dessa história, cara. Eu falava lá pro pessoal, que legal. Não, que o cara não quer a salsicha, o cara não quer fazer a salsicha, entende? O cara quer o produto pronto. Se eu tiver que comprar o porco, moer o porco, botar na tripa do porco e botar o porco pra curar ali, vou até explicar como é que faz isso. É como é que faz a linguiça, como é que faz. Ninguém quer matar o porco. Você sabe que eu tenho um irmão que é gênio. Você tem que chamar esse cara aqui também, tá? O Francisco Chicão. Esse cara é gênio. Chicão é demais. É demais. Ele é um cara super safo. E ele é um cara acadêmico, também tem doutorado na área de administração, um cara muito legal para convidar. Ele falou um negócio interessante esses dias. Ele disse assim, quando uma empresa vai buscar, por exemplo, é um momento da vida da empresa, buscar um executivo para a empresa, contrata uma empresa de headhunter. O cara usa uma inteligência, busca os nomes, LinkedIn, faz um assessment, testagem, blá, 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 e traz um cara em aderência potencial ao cargo, né? Quem será escolhido daqueles 3 caras? Isso é uma questão de pele, entendeu? O cara vai bater, vai dar match. Pá, assim. Se o cara é um bom hunter e já sabe qual é a prescrição do match, o que potencialmente dá match, ele vai levar um cara lá sem ter todo esse aparato e vai dar match, entendeu? Então, os americanos, eles entendem que a vida funciona de uma outra dinâmica no raciocínio de estratégia. Os japoneses processualizam tudo. Eles dizem assim, se o processo está todo certo, o resultado é inevitável. O americano faz assim, olha o resultado e tenta entender qual foi o processo. Entendeu? É um movimento diferente, assim. Então, não é um movimento engessado. É um movimento de conseguir compreender. Como, às vezes, os processos são variáveis, são inovadores, são diferentes, a abertura a essa questão do novo, de ver como faz outros tipos de fazer a linguiça, entregando a linguiça, mas chegar com outros modelos mais rápidos, mais ágeis de fazer a linguiça, é uma dinâmica que hoje está justificando porque tudo que a gente está vendo, né, em termos de avanço tecnológico está acontecendo nesse exato momento. Ele é um momento mágico nessa história. Os americanos fazem muito isso, né? Eles olham para esse desenho da solução. Esse é o ponto. Qual é a solução que o cliente quer, né? Como é que eu entrego isso? Como é que eu embalo isso da forma mais rápida, mais barata, mais econômica, mais eficiente para ele? Então, isso aí. esse é o ponto. Tinha um sócio meu que atualmente ele tem uma parrilla aqui, que ele falava uma coisa muito boa. Ele dizia assim, cara, a pessoa, quando está com uma dor pequena, ela vai na farmácia, compra uma aspirina e resolveu a dor de cabeça dela. Mas quando está com uma dor muito grande, tu aceita tomar bezetacil na bunda, ele falou. Essa é a relação, tem que saber o grau de dor que teu cliente tem para saber se tu vai botar na bunda dele no sentido uma clínico, seringa né? na bunda, uma bezetacil, ou uma aspirina. Sim. Antes que entendam errado o que eu falei. Eu vou cortar, vou fazer um corte disso aí, vai ficar só a parte da bunda. Não tem problema. É isso aí. Vai ficar só a parte. Coloca no Reels ali no Instagram da Space. Vai botar na bunda do cliente. Space Hunters. Olha, Recomendo. eu tenho uns cortes do Francisco, não vou nem comentar. Cara, eu tenho tudo. O Francisco dá muito corte, cara. Que cara. Mas é legal. Cara, dentro dessa mesma visão, acho que é muito legal você também trazer pra gente. Tu entende muito de diferentes, né, tipos de negócio. Certo. Aqui, a gente tá falando de franquias também em diferentes segmentos. Já falou um pouquinho do agro, já falou um pouquinho até da parte da tua consultoria. Tu também é membro do conselho consultivo de várias empresas, né? Acho que é legal se tu conseguisse trazer, assim, quais são esses principais erros que tu tem notado, tanto na condução das equipes comerciais do dia a dia, das empresas que tu atua, também um pouco de quais são elas, que você quer comentar um pouquinho. Claro. Bom, eu acho que tem um grande, eu não vou chamar de erro, né, mas eu acho que uma grande oportunidade do ponto de vista de condução das equipes comerciais naquelas onde eu tenho acesso e a gente olha, tá?
E são infinitos segmentos econômicos. Assim, eu não consigo dizer assim o mais legal de todo. É venda de consórcio, é venda de produtos financeiros, venda de jazigo, é venda de produto pet, é B2B, B2C no agro. Assim, a gente trabalhou, como eu comentei aqui, sem exibicionismo, para 200 segmentos econômicos diferentes. E quando a gente olha assim a realidade, eu tenho até temas a gente falar disso. A gente descobriu que, ao fazer muitos modelos, a gente chega num ponto que chama saturação estatística. O que é saturação estatística? É quando um determinado dado, eu não preciso perguntar mais. Se você fizer uma pesquisa, né, numa determinada população, isso é um dado estatístico, chega a um certo ponto que as pessoas estão respondendo todas a mesma coisa. Então, você tem uma amostra que justifica uma grande extrapolação de uma grande massa de gente, tá certo? Na área comercial existem grandes oportunidades ou delitos cometidos, né? E eles se encontram em 5 capítulos. Assim, é fácil entender a sistematização comercial. Primeiro, há uma grande oportunidade, um grande delito, é um capítulo inteiro sobre planejamento comercial. É definir claramente a meta. É conseguir traduzir, a partir da taxa de conversão, qual é o teu tamanho da procura. Exemplo, se eu tenho uma taxa de conversão de 20% sobre aquilo que eu prospecto, de tudo que eu apresento de proposta, eu fecho 20%, quanto que eu tenho que ter ativo em proposta na rua? Funil de vento. Eu tenho que ter 5 vezes na rua. E o número mágico, olhando para todos os segmentos econômicos, é esse. Se você quiser fazer 1.000, tem que ter 5.000 em procura. Mira em Marte para acertar na Lua. Ponto. Esse é um ponto. Então, o primeiro delito é esse. Baixo volume de prospecção. Aí não tem conversão. Tá certo? Esse é um primeiro grande delito. A segunda grande competência comercial que está presente em todos os modelos vencedores é uma abordagem consistente. É saber vender, ou seja, o produto. O cara vai muitas vezes na venda do produto sem propriedade sobre o produto, sem conhecimento. Contrata um vendedor, joga o cara e só tá aí, magrão, seja bem-vindo, esse aqui é é a tua carteira, foco, força e fé, velho. Tamo junto e faca na caveira e sangue no zoio e qual é a meta? A meta é meter, velho, e vamos arregaçar as portas da Kombi. O cara não tem argumentação, ele não sabe como abordar o produto, ele não constrói a proposta de valor do produto, certo? E aí acaba ficando num papo raso, de tapinha nas costas. E aí, tia, como é que tá? Você acha que chove? Não chove? Será que o Palmeiras vai ser campeão? Não vai ser campeão? O Botafogo vai... É um papo trouxa, um papo trouxa. O papo trouxa, acho que é o segundo grande delito. O terceiro, ele trava frente às objeções, certo? Pinta uma objeção, ele leva a objeção, ele negocia muito mais a objeção para dentro da empresa do que ele negocia com o cliente, né? Chefe, os homens estão dizendo que está muito caro. Não, pessoal, os homens não dão. Ele fica nessa leva e trazer. Não tem estrutura argumentativa. Fala de BATNA, Best Alternative to Negotiate an Agreement, né? Métodos de abordagem. Não tem, grande parte das empresas, uma estrutura negocial clara, certo? E aí eu estou, de novo, generalizando. 4º capítulo, o gerenciamento conhecendo as segmentações de carteira de cliente, identificando quais são os clientes que têm mais adesão, menos adesão. Quer dizer, fazer uma curva ABC de cliente não basta. É entender a segmentação de cliente e ver quem são os clientes que eu preciso elevar. Qual é o argumento para esse cara? Qual é a reciprocidade relacional? Como é que eu faço esse cara sair de uma posição de relacionamento raso para uma parceria estratégica? É entender a dinâmica de caminhada do cliente. E o 5º e último é não ter um plano de prospecção. Para onde eu avanço se eu não buscar dentro de casa? Então, às vezes ele está no B2B, é muito comum isso, né? No OEM é muito comum. Ele fica com uma carteira de cliente e está sentado em cima da carteira de cliente. Ele não avança em cima do mercado. Ele não aumenta o share. Ele está, estamos crescendo, show. Mas o concorrente está crescendo quanto? Então, esses são os grandes 5 delitos. E eles são resolvíveis ou não resolvíveis, João, por um outro delito, ou uma outra caminho de solução, que é quando você tem gestão. Se uma liderança não dá feedback, não avalia o desempenho, não chega para o cara... E o líder tem um grande delito da liderança brasileira hoje, tá? No mundo inteiro chamam isso de Brazilian Way of Leadership, é o jeito brasileiro de liderar, que é optar pela popularidade em detrimento do resultado, certo? Então tem gerente que prefere ser amigo dos caras, não quer se confrontar, não quer se incomodar, não quer se aborrecer. E aí ele fica num estado de passividade, num nível de exigência da equipe muito baixa, aceitando e tolerando o nível de entrega baixo do gerente, etc, etc. Então, eu acho que tem se a gente pudesse assim, escolher quem é o grande, vamos chamar, o grande vilão, o grande carregador desse piano de solução,
é o gestor, é o gerente, assim, não necessariamente o big boss que está lá numa sala fechada, é o líder da primeira leva, aquele cara que está ali gerenciando a equipe e tal. Uma rede de farmácia, a gente foi fazer um projeto certa feita, e uma rede grande, tem 700 e poucas farmácias. Eu chamei o diretor da empresa e disse, olha, nós temos que sistematizar a nossa abordagem comercial, porque não sei o quê, porque venda não é assim. Bom, aquele papo todo que a gente já discutiu. Me empresta uma unidade, me dá a pior loja e eu vou te mostrar um negócio. Sentei com a gerente, a gente definiu todo um game de vendas, a gente montou um processo comercial. Essa unidade estava na 30ª posição, passou a terceira em um tri. Certo? Simplesmente organizando o processo, sistematizando a forma de vender. Então, tem muita oportunidade nesse campo. Sistematizar o modelo, né, e qualificar a liderança para que ela possa buscar o melhor da equipe. Esse eu acho que é o ponto. Né? E aí o delito é esse, lideranças fracas. Para que ela cascateie, né? Porque aí tu consegue fazer com que ela Exatamente qualifique isso. desde o processo de aquisição de uma pessoa, né? De ter ou não aquele tipo de pessoa, quem buscar, a quem e por que buscar. Até, não sei vocês, qual é a opinião de vocês, né? A gente está aqui batendo papo, mas tá difícil arrumar gente legal, assim, sabe? Gente que tá afim. Poxa, a gente tá todo mundo sentindo. É muito complicado. Tá bem difícil. É muito difícil. Você troca, bota pra rua, adivinha, vem outro cara. Pessoa igual problema. Quanto mais pessoa, mais problema. As pessoas são problema, as pessoas são loucas. Então tu vai ficar trocando de louco, né? Eu acho que o nosso problema, a nossa sorte é um pouco a natureza da nossa empresa. O problema é justamente encontrar pessoas boas. Né? Até comentei ali contigo, é difícil. Tá difícil pegar pessoas assim que consigam entender, vender direito, ou explicar direito, ou entender processos direito. Parece que está cada vez mais a geração TikTok, o pessoal com a mentalidade cada vez mais difícil de conseguir perceber o entorno. Vêm só as pequenas coisas e não ligam os pontos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma empresa que consegue engajar fácil as pessoas. Então, a gente tem uma equipe boa, a equipe que entra aqui. A gente tem muita sorte, o pessoal está engajado. Não só o João, não só o Guilherme, mas também as gurias estão lá em São Paulo. Verdade. Todo mundo engajado. A gente tem essa sorte. Mas está difícil, cara. Mesmo a nossa empresa que consegue engajar bem, é complicado. É complicado. E outra, né? Pode parecer papo de tiozão, assim, dizer, essa nova geração, tem esse discurso, né, de tiozão. Mas na minha geração também tinha uns caras que não estavam nada afim. Então, assim, isso é do jogo, mas achar o cara afim de fazer realmente assim, olha, e o time, não porque a gente conheça o time todo, Space Hunters, mas é um time afim. Sabe? É muito raro, isso é um grande ativo, isso. E grande parte da potência de qualquer companhia, e a nossa não é diferente, né? A Space Hunters não é diferente, está nesse ativo de gente, não só gente, mas gente afim. Então, assim, pessoas são uma coisa importante. A liderança é mais. Porque a liderança é que forja esse caráter, né? E aí eu vejo isso em empresas, startups que a gente participa, que a gente investe, com o mesmo tamanho de problema do que empresas centenárias que a gente trabalha, né? Empresas que têm 140 anos que eu trabalho, que eu vejo a mesma dificuldade, uma dificuldade quase que endêmica, assim, né? De encontrar pessoas afim, cara. Assim, que tem tracionamento, né? É o tal do hard working people, acredito muito nisso. Sabe? Dia desse eu vi uma entrevista de uma empresária grande, uma empresa de multibilhões de faturamento. Ela tem 28 anos de idade, realmente assim um espanto a garota. Fez em pouquíssimos anos uma operação gigante. E é exatamente isso, é encarnados, sabe? Aqueles caras encarnados, acordar cedo, dormir tarde, virar noite. Né? Então tem a coisa do burnout hoje, né? Assim, mas eu não sei se também não tem muito, sei lá, é muito pouca resiliência, né? Ou antifragilidade nesse momento. O que tu falou é uma coisa que para mim faz muito sentido. Eu vejo muito na forma como eu gostaria de ser como líder, né? Como fundador da empresa, mas que eu vejo muito no pessoal mais velho. Né? Não é que todas as pessoas mais velhas têm, mas eu vejo muito, por exemplo, eu estudei com uma guria que trabalhava na Randon. E ela me comentava muito que eles admiravam muito o seu Raul, né? Que ele almoçava todo dia num pão de chão de fábrica. E todo mundo que eu conheci da Randon, de baixo, aí em cima, área gerencial, área de peão, o pessoal gostava muito de trabalhar lá. Inspirador, né? O cara é um inspirador. E tu vê, assim, exemplo de generais antigos. Alexandre o Grande, quando voltou da Índia, o pessoal falou, não, tu vai de barco para não passar pelo deserto do Irã.
que ele falou, tu vai morrer se tu for, porque provavelmente metade das tuas tropas vão morrer aqui. Ele falou, não, eu vou junto. Porque se as minhas tropas estão lá, eu vou junto. O cara era maluco, mas o cara foi junto com as tropas. Isso elevava o moral. E ao mesmo tempo eu já trabalhei em empresas onde o valor da empresa era uma coisa, e aí tu vai ver o trato de quem gerou o valor da empresa, era completamente o oposto. E aí tu via quem tinha contato com o nível gerencial, o nível diretoria, o C-level da empresa, engajamento lá embaixo. Quem era afastado do C-level, engajamento lá em cima. Então, quanto mais tu subia na hierarquia da empresa, mais o pessoal se desmotivava, porque viam que era espuma. E aí isso faz com que a pessoa tenha... Essa empresa, muita gente tinha burnout, muita gente tinha estafa, o pessoal não aguentava, porque o problema é, a tua liderança não inspira a vontade de tu estar lá, tu vai trabalhar um monte, porque eles vão te cobrar, mas aí tu vai ter burnout, aí tu vai ter um monte de coisa, tu não vai ter propósito, não vai ter razão. Então tá muito indirecionado a como que a liderança inspira as pessoas. Né? Deveria ser o contrário, né? Porque quanto mais em cima do C-level, mais tu tá alinhado com os valores da tua organização. E se a gente tem um valor, por exemplo, de, cara, ajudar os negócios a não falirem por causa de localização, e eu acredito que isso realmente muda o Brasil, isso está alinhado com o meu propósito pessoal, quanto mais eu subir, mais eu vou saber que isso é parte da minha vida. E aí, assim, tem uma grande diferenciação. A gente sempre fala assim, tem a minha vida e tem o trabalho. A vida é muito mais que trabalho. Cara, a gente passa 1/3 da nossa vida é trabalho, assim, em trabalho. E 1/3, sim, só olhando para as 8 horas. Porque, de novo, quando aquilo é parte do teu propósito, perpassa as 8 horas e perpassa 1/3. E tem muita gente que, assim, hoje eu digo que, cara, talvez menos de 1% da população tá conseguindo encontrar algo que seja mais alinhado ao seu propósito. E não performa. É muito difícil tu performar, pode elevar, mas é muito difícil performar ao C-level e subir e continuar engajando quem tá embaixo de ti, se tu também não acredita que aquilo é o que tá te levando para onde tu quer chegar. Então, também, isso é outra esfera, né? A gente podia falar um podcast só disso, mas é outra esfera, além do propósito de inteligência e planejamento da empresa, propósito de inteligência e planejamento que a tua liderança tem que ter como liderado. Para entender daqui a pouco que talvez até não faça sentido tu continuar aqui. Porque tem outra pessoa que com certeza vai ser encarnado, e não somente porque ela é encarnado, mas também porque, cara, aquilo faz parte do propósito daquela pessoa. E ela acredita realmente que a solução é boa. Eu até falo isso, cara, vendedor, é muito difícil tu vender uma coisa que tu não acredita que é boa. Se eu acreditar que, no momento que eu parar de acreditar que a solução do Space é a melhor solução de localização, meu trabalho vai reduzir muito em performance. Hoje eu acredito, cara, e quando eu falo e eu recebo de cliente. O que me motiva a receber dos meus parceiros falando, cara, tava com outra plataforma, tava com outro, cara, e realmente tinha estresse, vocês resolveram o problema. E a gente manda, né? Por isso que a empresa pega o feedback do cliente, manda no grupo. Aproxima o CEO, pega o que o CEO recebeu, coloca no grupo para a pessoa da produção que não fala com o cliente, está vendo o que o cliente falou. Então, isso é muito importante. Aí, quando tu te separa isso, tu perde propósito, tu perde esse level, tu começa a cada vez quebrar essa pirâmide, até com que tu é uma empresa que faz tudo no dia a dia sem saber o que tá fazendo. Eu acho que esse é o problema da sucessão, né? A grande dificuldade de sucessão é justamente porque é normal o fundador ter isso. Mas depois, quando ele vai passar o bastão, é difícil o cara conseguir manter esse fogo, esse propósito. Porque daqui a pouco é um gestor profissional, né? O gestor profissional tá lá para fazer o trabalho de gestão, não necessariamente fazer o trabalho fora do campo, que também é um trabalho que envolve o propósito dele como pessoa. Isso é difícil de achar. Isso é um pouco do porquê que é difícil achar pessoas tão encanadas assim hoje em dia. Porque as pessoas... A geração mais nova, eu falo também como geração mais nova, eu sou novo, assim, tem essa, necessidade de propósito. Quando a gente fala de gerações maiores, trabalha, meu pai trabalhava, meu avô trabalhava, meu avô trabalhava, eu vou trabalhar, e é 8 horas, é isso aí. E a gente tem essa, surgiu uma geração muito de propósito, ache seu propósito, ache seu lugar no mundo, faça coisas diferentes, inove. Então, isso é muito positivo no lado de que, cara, tem muita gente surgindo com inovação, vou fazer porque, cara, eu quero melhorar a vida das pessoas nesse sentido. Vai lá e inova, faz um produto sempre diferente, em vez de só entrar numa multinacional. Mais startups surgindo, mais inovação surgindo. Mas também é mais difícil, porque tu tem que ter muito concreto qual é o valor que a tua empresa prega para que tu consiga empregar pessoas com o mesmo valor. E aí vai ficar um pouquinho mais fácil de tu ir conseguir empregando pessoas. Porque aí tu já sabe qual é esse alinhamento, tu vai buscar as pessoas alinhadas com isso e as coisas vão começar a se encaixar mais fácil. Não é à toa que hoje o treinamento do nosso time comercial, antes da gente começar a falar sobre qualquer estruturação de negociação, de modalidade, ou seja o que for, a gente fala sobre a Space.
Fala sobre como a Space, né, o Francisco, o Arthur, enfim, o pessoal fala sobre como a Space começou, qual o propósito da Space, os valores, e aí segue para esse caminho. Isso é o mínimo. Tem aquela velha história, né? São Luís é fresquinho porque vende porque é fresquinho, né? Muitos da nossa audiência aqui são investidores em franquias, estão operando em franquias, são operadores das franquias, né? Talvez, muitos desses, eu não sei qual é a estatística, Francisco, mas talvez tenha muitos desses que eram executivos e cansaram, encheram um saco e resolveram, deu para mim, e antes de eu enlouquecer, eu vou botar o meu próprio negócio. Então, vocês terão filhos, vocês vão se ver cometendo erros que os erros que os pais faziam. Certo? Ou seja, é uma questão de tempo, tá? A gente vai cometer muitos, se não mais, ou outros erros iguais ou piores do que eles faziam. E a gente, quando vê assim, esse movimento todo do cara sair de uma vida executiva para a vida de empreendedor, aquilo que lá atrás ele odiava, ele acaba replicando. É quase inerente. É quase inerente ao próprio negócio. O negócio exige a gente tomadas de decisões difíceis, complexas, e que talvez na posição que citava antes, o cara não entendia essa dinâmica, tá certo? E há que se compreender isso. Agora, todos esses caras que eu tive o privilégio de conviver, assim que tu citou aí, o Randon, o Adelino Colombo, o seu Farino da Todeschini, que já faleceram, são caras assim que foram... Esses caras, o Farino estava trabalhando uns 90 e tantos anos de idade. Eu tenho colegas consultores da minha equipe que estão com quase 80, certo? Firme e forte, um aço, assim, sabe? Então, eu acho que não tem a ver muito com a idade, assim, sabe? Se você olhar a história toda do Steve Jobs, a história desses grandes caras, né? Esses caras eram velhos trabalhando jovens, entendeu? Trabalhando 24 horas por dia, que é cacuete de coroa. Mas é muito voltado para isso, essa questão do burnout, né? Por exemplo, quando eu estive trabalhando já com parte mais operacional, eu comecei na Space com a parte da produção, né? E comecei com todos aqueles detalhes iniciais e tal. Acabei, enfim, o meu perfil acabou se adequando mais ao setor comercial e aí foi o incentivo do pessoal e a gente foi formatando a parte inicial desse setor. Até porque juntos. Não há vida fora de vendas, né? Você não queria morrer. Não há exatamente. E, cara, eu lembro que assim, não era frustrante só pra mim, de certa forma, assim, o ambiente era ótimo, as pessoas são ótimas, o produto da Space é ótimo, só que em questão de processo de trabalho, não batia nada com o meu perfil como pessoa. Então, assim, eu lembro que um dos primeiros feedbacks assim, que eu fazia pro pessoal, um ano depois, como assessor de mercado ali da Hunters, que eu olhei pro Arthur, assim, que é o nosso diretor de marketing, e eu falei, cara, que loucura, eu acho que eu tô trabalhando umas 3 vezes mais e eu tô muito melhor. Então, assim, é de perfil, assim, sabe? Tipo, a gente tem pessoas ótimas hoje na produção da Space. Agora, aquilo que é atividade alienante, né? Assim, aí não é um conceito pejorativo, né? Mas só para citar, né? Mas um colaborador, um cara do time de um frigorífico, cara. Tempos modernos, velho. Até hoje, o cara pega o bicho, é um cara do lado do outro, naquela atividade presidiária, assim, sabe? Alienante, fábrica de calçados, é uma esteira de produção, o cara tá ali numa atividade alienante. Ninguém tem propósito de vida. O que você quer ser? Quero ser um alienado. Né? Assim, a gente acaba fazendo essas coisas, ou tendo essas condições. Alguém tem que fazer esse trabalho, certo? E aí nem todos têm a capacidade de encontrar felicidade no que faz, mas todos eu acho que podem, frase linda para Facebook, né? Pode fazer aquilo que tem felicidade, ou transformar aquilo na melhor maneira para você fazer bem feito aquilo que faz. Né? Mas vai depender, evidentemente, do feedback da liderança, do apoio, da inspiração desse cara que está em cima batendo bumbo. Uma questão que eu percebi nesses quase 40 anos de consultoria, Francisco, é de que essa coisa que você disse, assim, quanto mais para cima vai sentindo um pouco mais o calor do peso dessa proximidade com o C-Level, né? A verdadeira cultura da empresa acontece lá na base, certo? A verdadeira empresa não está naqueles valores definidos num quadro, ética, respeito, certo? É isso aí. A verdadeira firma está lá nos bastidores. Uma vez a gente fez um evento, um petit comité com o Jack Welch, que foi ovacionado como líder do século. Trouxemos o cara aqui para Porto Alegre fazer um evento e eu tive o privilégio de fazer uma pergunta para ele. Mr. Welch, o senhor acha adequado fazer um happy hour com a Patota? Ele disse, de forma nenhuma. O nome é happy hour.
Eles querem falar mal de você, cara. Não faz sentido. Não. Se tu tem problemas emocionais, afetivos, vai pro Tinder, cara. Vai para outra solução, certo? Como assim? Mas, pô, na turma tinha umas pessoas, alguns empresários, ficaram loucos. Assim, como assim, cara? Os caras vão falar mal de mim. Se você não conviver com isso, cara, certo? Não tem que ter esse problema. Então, se os caras insistirem, aquela coisa, tá, vai lá, paga uma rodada e vaza. Mas não interage com os caras. Né? Tipo o meu malvado favorito. Você é um vilão, pô! É aquela coisa do meu malvado favorito, né? Que, aliás, é um dos meus apelidos, né? Na Alcon. Tá? Esse eu não conhecia. Meu malvado favorito. É. Demais. Tem uma pergunta que a gente não fez ainda, que eu acho que é muito importante ser feita, que gera umas boas histórias e bons cortes, inclusive, que nem as histórias, os cortes do Francisco. Que, assim, ao longo da tua caminhada, são quase 40 anos de consultoria, a gente falou de muitas né, conquistas, a gente falou de muitas metodologias que vocês desenvolveram, empresas que vocês ajudaram. Mas eu queria entender se tu tem alguma história realmente de uma cagada, assim, que, cara, admitindo assim, não foi uma cagada, não teria feito. Pode ser 10 programas desse Pode aqui, ser cara. 10 programas. Tá, tem uma sensacional, Para as né? pessoas aprenderem, Claro. obviamente, com isso. Tem uma sensacional que... Não sei se vão aprender alguma coisa com isso, mas ela é hilária. Eu acho ela hilária. Fui fazer uma reunião com uma colega, diretora da área de pesquisa da consultoria, num banco em São Paulo, Faria Limers, sabe aquela coisa? Meu, assim, um carpete branco, mesas brancas, notebooks e computadores todos Apple brancos, aquele troço lindo. Tipo o X-Capital do Bob Axelrod Billions, assim, aquele troço. Pensa o climão lindo, cara. Então, vem a secretária, Clóvis, tu tem uma reunião com o nosso CEO? Sim, vou pôr na sala de reuniões. Sala, meu, maravilhosa, assim, aquele tampo de madeira que dá para se pentear no tampo, assim, de tão lustrado que tá. Cheguei, eu e essa colega, assim, um cheiro estranho aqui na sala, né, cara? E ela, eu também, eu só, olha, não fui eu, tá? Ela disse, não, pois chegamos aqui, já tinha esse aroma esquisito aí na sala. Aí chega o presidente, prazer, trocar as nossas cartões e tal, não sei o quê, e ele, assim, um cheiro esquisito. Não fomos nós, quando nós chegamos já estava assim, certo? E aí ele chamou a secretária veio, a moça da limpeza está aí no andar? Está, sim, senhora. E ela podia ver aqui, veio uma senhorinha com um balde, assim, né, aquela roupa farda de limpeza. Pois não, doutor. Então, um cheiro esquisito aqui na sala, só não tem um bom ar. Não vai adiantar, não, senhor. Por que não vai adiantar? Esse rapaz que acabou de chegar aí, ele tá com um sapato todo com cocô, com bosta de gato. Ele cagou lá na recepção e veio arrastando no carpete branco. Eu tô limpando lá na portaria. Eu olhei meu sapato, tava aquela coisa amarela, assim, o sapato. Eu caguei o escritório dos caras. Destruí o escritório dos caras. Não tinha clima para mostrar o produto, a solução e tal. Ele tava pronto pra negociar. Eu perguntei de cagada, ele falou uma cagada. Literalmente. Aí aquele sapato com doideira. cocô de gato, cara, que troço amarelo. Provavelmente foi com um sapato bom, né? Não, foi com um sapato... Estragou. Eu saquei o sapato, botei fora e saí pela Faria Lima só com um pé de sapato para achar. Toda vez que eu volto nessa empresa, que já acho curioso voltar nessa empresa. E deu certo, voltou lá. Voltei. Mas eu entro, os caras sempre dão uma olhada, sabe, pro sapato, assim. Fica esse troço, né? Mas essa é uma das tantas. A outra, numa convenção de vendas, essa também lá, numa convenção de vendas, tinha umas 200 pessoas. E tinha um vendedor completamente, assim, mas inconveniente na e o cara fazia umas colocações nada a ver, assim, fora, dava uma bola fora, uma atrás da outra. Pela 10ª encheção de saco, eu enquadrei o cara. Bah, Vera, assim, ó, deu, né? Senta aí, cara, porque tu tá atrapalhando a porra, que eu não consigo desenvolver o raciocínio, tu tá incomodando. Já tá chegando a beirar a inconveniência esse teu comportamento. Aí o cara sentou assim, meio emburrado. E aí terminou a convenção, todo mundo aplaudiu, aquela coisa toda e tal, mas eu fiquei meio indignado com aquele cara, olhei ainda na saída para ele, assim, o diretor comercial veio falar com isso, porra, Clóvis, obrigado, desculpa aí o cara, ele sempre atrapalha em todas as reuniões, ele atrapalha, mas ele é o dono da empresa, fazer o quê, né? Então não tem, nós não podemos... E os caramba, velho, ele veio falar comigo assim, porra, velho, tu é corajoso, gostei de você, tem coragem. Entrevista. O cara era o dono da empresa. Essas coisas da gente ir mal preparado, né? De saber quem é o cara nessa história. Dona é uma pessoa também inconveniente. O Francisco é super inconveniente pra gente no escritório. Isso tem que aprender com o pessoal do governo americano. Eles andam sempre, os caras importantes, eles andam com um cara com uma pastinha. Certo. Aí antes de entrar na sala, o cara vai pastinha. Esse aqui é o fulano.
fulano, tem que falar isso. É isso aí. E aí eu vi isso daí, eu vi os caras com a pastinha lá no negócio, era legal. O Biden não segue mais. Eu ganhei do meu pessoal uma vez de Natal um King Kong, porque eu não pago mico. Eu pago é King Kong, né? Tá, assim, nós tínhamos uma cliente nossa também com nome estranho, nome de Vaginildes. Você imagina as brincadeiras que rolavam no escritório. E um dia eu chego para ela e não me lembrava, mas eu sabia que era uma certa região. Eu não sabia qual era o nome da mulher, cara, tá? E aí eu fiquei assim, seria Putz, era alguma coisa da Persiguildes ali, daquele troço ali, né, cara? E eu tentando achar o nome da mulher, cara, e não conseguia achar o nome. E larguei um Butildes nessa história, cara. E aí ela me chamou do quê? Aí eu já não sabia mais qual era o nome da mulher, assim, puta, o constrangimento. Não é verídico, sério, cara, sem tamanho, cara. Te chamei de amiga. Amiga. Você é muito legal, te chamei de querida. Cara, então assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Mas eu acho que eu acho que talvez um grande aprendizado, assim, né, essa coisa de fazer palestras, etc., é desopilar, sabe? Eu não consigo até hoje. Né? A tensão de cometer uma gafe inevitável, assim, ela é gigante. Então, eu acho que isso... Uma vez eu fui fazer um painel com um Philip Kotler, cara. Então, o cara tremia que nem vara verde, assim, para falar. O Mr. Kotler. Os caras me apresentaram, seu Kotler, professor Kotler, seu professor Clóvis Lumers. Eu olhei para esse cara, o teu nome não me é estranho, velho. Ele é simplesmente a maior referência de marketing da história. O teu nome não é estranho, cara. prazer e tal. E aí o papel tremia. Eu perguntei para ele assim, quando é que passa esse temor todo de falar em público? Ele disse, nunca. Então... Se o cara tem isso, deve cometer os erros. Enfim, estamos perdoados, né, nessa história toda. Mas dá para ficar o que o dia inteiro contando as burradas que eu fiz. Imagina eu tiro sempre do nosso repertório de empresas aquelas que a gente quebrou, né? Em consultoria não é legal contar os caos de empresas que a gente quebra. Se não quebrou, não aprendeu para não quebrar no futuro. Francisco quebrou a empresa já. Não confio em não empresa é não Space. Não é Space. Mas a Space eu cheguei a desistir dela na época. Chegou a desistir numa época. Sim, no início. Eu não estava dando dinheiro, não dava dinheiro, não tinha chegado na solução certa. Tu não tinha ficado milionário ainda? Não. Não, eu desisti, larguei, fui tocar outras coisas. Aí depois eu reformulei Space, ela deu certo. Então eu posso dizer que ela meio que deu uma quebradinha, mas voltou. Mas é que eu quebrei não foi essa, não. Timing, né? Esses tempos eu tava numa entrevista com um CEO de uma empresa e estava entrevistando um candidato à sucessão dele. O dono estava entrevistando, eu estava junto na entrevista, e ele perguntou pro cara assim, né? Qual foi o seu grande erro? Quero começar pelos teus grandes erros. E o cara, eu tenho um grande defeito, que eu sou perfeccionista. Aquele papo que... Toda entrevista de entrevista. Tem um problema que eu sou perfeccionista. Eu acho ótimo. E o presidente largou essa, eu até anotei essa, cara, eu vou dizer que essa é minha, essa frase, né? Assim, eu não confio em mulher sem celulite, em homem sem barriga e um executivo que não tenha quebrado. Entendeu? Assim, eu achei sensacional essa, de entender a falibilidade, né? Tá? Mas a questão toda de lugar comum, isso é frase de Facebook, né? Mas aprender com isso é ter a consciência crítica, dizer assim, puxa, tem consciência crítica daquilo que estamos fazendo e não tocar a vida de forma descontrolada, né? Assim, para-choque de caminhão que eu vi, que eu acho uma lenda, uma lei esse negócio assim. Não sofro acidentes, ponto, faço de propósito. Aquilo que você está vendo eu fazer... Se eu bater em ti é porque eu quis bater. Curso de direção ofensiva. O cara embaixo, sabe? É fazer as coisas com propósito, de propósito, não com propósito, mas eu gosto de trabalhar em empresas que faz as coisas de propósito, sabe? Não com propósito. O propósito iluminando, não, é de propósito. É fazer de propósito. O que nós vamos fazer? Também é melhor invalidar um processo do que deixar ele viver as ideias. Com certeza. Né? Pronto, você errou, não funciona, deu, não faz de novo. Mas faz de propósito, não faz com propósito, faz de propósito. Mas é a mesma coisa, tu pega qualquer grande empresário aí, startup, tudo mais, o cara começou jovem, todos eles têm uma coisa em comum, eles começaram muito cedo. O cara começou a 16 anos, eles sempre começaram cedo. Porque o cara tomou até o Elon Musk, ele fez outras coisas antes de ele fazer o PayPal, entrar com o Peter Thiel ali. Acho que um dos poucos aí que a gente não tem exemplo disso seria o cara que vai brigar com ele, que é o Zuckerberg, né?
Que, aliás, imperdível essa briga, né? Essa eu quero ver. O Elon Musk vai apanhar, não? Tá todo mundo achando que o Elon Musk... Eu acho que o Elon Musk vai... O Elon Musk tem mais massa que o Tem que Mark, botar, né? botem nos comentários aí do YouTube. Quem vocês acham que vencerá essa vai ter 3 batalha comentários de de nossa, Elon Musk. Vamos todos fazer um... 3 do Guilherme. 3 do Guilherme, Elon Musk. Fazer um Eu tô bookmaker. torcendo, eu tô torcendo. A gente Vamos é fazer o time Vamos fazer um Elon Musk. bolinho, né? Vamos fazer um Vamos fazer bolão. um Vamos fazer um bolão. bolão. Eu aposto R$10 que o Elon Musk nocauteia o 10 Mark reais? na primeira Eu achei que a vez. gente tava Não, numa não, mesa de 10 milionários. Não, a bifa, né? Não, 10 mil 10 mil bolívares. bolívares. Pode ser. 10 mil bolívares. Ótimo. E um ponto que não calou aqui pra todo mundo ainda, né? Pô, qual é a ligação do Clovis com a Space? Como é que surgiu o link com a Space? Ah, A isso gente eu tá acho que 1 hora e pouco É, falando isso aqui, é- não entrando São no os link. grandes erros, né? Que a gente Foi de Esse- propósito, foi de inclusive. propósito Estou com essa um papel pergunta, aqui. Foi de esse- propósito deixar o link da Um Space. dos por último. grandes... na verdade, eu conheci o Francisco e o Arthur ainda tem o quê? Já tem 10 anos isso, chefe? Quase isso, né? Tem uns 27 anos. Não, Tem um tempão não já. foi né? 2019. Não, acho que foi antes. Né? Sim, foi. Foi bem antes da Covid. Né? Foi 2018, então. 2018. Bom, tem um bocado de tempo, né? Eu tenho por prática ouvir todos, né, que aparecem lá na consultoria. Todo dia, pela carteira de clientes que a gente tem muita gente que vem até a gente para fazer, talvez, assim, um acoplamento no deck dessa nave chamada Alcon e vender por ali os seus produtos, né? Uhum. E eu conheci o Francisco e o Arthur, salvo eu tenha a memória errada, eu naquele momento disse assim, vamos ser sócios dessa operação, né? Vamos botar esse negócio de pé, vamos escalar. Porque eu entendi a lógica desse negócio como sendo uma operação que eu não tinha visto nada igual. E olha que eu conheço ferramentas de georreferenciamento, ferramentas de Big Data, tem uma coisa diferente nesse negócio da Space Hunters. Ela é realmente uma embaladora de soluções de método, tinha clareza com relação à questão toda do crescimento do método. E aí, com muito orgulho, a gente se emparcerou, né? Nós somos parceiros nessa história, sócios nessa trajetória, e acredito muito, né, no potencial, agora com as frentes que estão sendo abertas também, né, Francisco, o convite do governo americano, da gente estar com a empresa já na Flórida, de todo esse movimento de internacionalização que está sendo buscado com muita maestria por todos vocês que cuidam dessa estrutura dessa empresa, com certeza ela vai escalar posições muito maiores, porque é a típica companhia que as soluções elas não têm fronteira, né? São soluções inimaginavelmente grandes. E com o suporte de tudo que está vindo, de learning machine, de IA, né, de inteligência artificial, isso vai dar uma escalabilidade, mas as lógicas de construção de soluções vão crescer muito. E eu tenho certeza que a Space Hunters sai dessa coisa de entender local para entender solução de viabilidade de negócios. É uma dimensão diferente de futuro, tá? Por isso que eu aposto tanto, eu acredito muito nas soluções da Space, né? E é dali que a gente acabou fazendo dessa parceria uma relação de amizade também, né? Exato. E o bacana, assim, falando um pouco bem da minha empresa, né? Mas a parte que é interessante que a gente tem notado é que todo mercado que a gente entra, a gente não costuma retroceder. A diferença é a velocidade, né? Então, por isso que a questão de franquia e tudo mais é questão para aumentar a velocidade para a penetração desses mercados. Porque praticamente a Space Hunters não tem ombro, uma vez que entrou ela vai. Ela não tem um momento de parar. A gente consegue ver assim, a maneira como a gente entrou no mercado de São Paulo, a gente conseguiu crescer e não teve retrocedência. A gente não perde, é muito difícil a gente perder cliente. Normal a gente conseguir aumentar e os clientes indicarem a gente para cada vez mais pessoas. A entrada nossa no mercado americano foi muito parecida. A gente está recém começando, é muito incipiente, é muito difícil entrar num país diferente, é muito complicado. Porque todas as dificuldades que a gente teve, a gente está tendo lá. Só que uma coisa que eu notei é no momento que a gente fixa uma parceria, esses caras começam a replicar a gente. E isso tem acontecido lá também. O cara viu, testou, gostou, o cara vai. A gente fez uma apresentação para um pessoal que é totalmente em espanhol, uns venezuelanos que moram nos Estados Unidos, Miami. Eu não falo espanhol direito, é um portunhol arrastado, louco lá, botei La Qualidade Soy Yo ali para explicar. O pessoal gostou e a gente está firmando parceria com os caras e vai rolar uma parceria, a gente vai entrar na taxa de franquia dos caras, a gente já tem outro. É aquela questão, a coisa só vai. Acredito que Emirados Árabes agora a gente tem aí uma possibilidade muito boa. Inclusive esse projeto ele é só um primeiro passo, porque ele quer validar e a gente já... Tô desacostumado aqui. Inclusive esse primeiro que a gente conseguiu dar andamento agora em Dubai, ali nos Emirados, é um primeiro passo para algo que ele já está esperando da gente.
A gente falou, cara, eu gostei de tudo que tu me apresentou aqui, faz tudo sentido pra minha expansão, pro meu negócio. Eu só quero validar isso mesmo, só bater o martelo de verdade, na prática. Filipinas Cara, também. tranquilo, falei tranquilo, vamos lá, vamos fazer isso aí. A gente sabe que vai fazer sentido. Segunda-feira a gente vai entregar o primeiro no Sudeste Asiático. Já tem projeto na América Central, já tem projeto Tem, na... Sim. Guatemala, né, Chico, também. Guatemala tem, Honduras tem, mas, Filipinas para mim é importante, porque Filipinas é a porta de entrada de entrar na região onde tem a maior densidade populacional do planeta. Aí tu pega a Indonésia, tu pega Singapura, tu pega a Malásia, tu pega Taiwan, mas Taiwan daqui a pouco talvez vira China, não sei. E tem um desafio urbano ali que eu acho que deve ser louco, né? Se a gente conseguir naquelas pequenas ilhas ali, tu conseguir conciliar aquela questão de mobilidade que envolve o modal marítimo, barco e... eu tenho uma pergunta para ti, Chico. Isso daí, enfim, a gente sabe que com o nosso método a gente consegue aplicar, né? Mas se a gente fosse depender só desses dados de mercado, que é muito do que tem hoje, o quão difícil ia ser a gente conseguir tirar conclusões nessas regiões, nesses arquipélagos, etc. Não consegue. O que acontece? Por que esse mercado é tão bom? Tá? E ao meu ver, esses caras, eles estão muito perto do Japão. E eles consomem consultorias japonesas normalmente. Então, assim, os caras pagam milhões de dólares por uma empresa japonesa dar consultoria dizendo assim, como é que tu vai abrir uma nova ponte porque a população cresce muito rápido ali. Então, enquanto aqui no Brasil a gente cresceu 5%, a gente subiu 10 milhões de pessoas, isso é o que cresce por ano na Indonésia. Então, esses caras têm uma demanda habitacional de cidade gigante. Tem dinheiro lá. Os caras estão muito perto de Singapura, onde a economia mundial passa dentro desses caras. 80% do comércio mundial passa lá. E esses caras pagam muito dinheiro. Só que a solução, não, o que os caras têm de solução não adianta, porque eles não têm censo direito, os caras não têm dados de mercado direito. Eles vão contratar por milhões de dólares uma consultoria que vem do Japão, ou de Taiwan, ou da China, que faz ali uma coisa meia porca, larga para eles. O cara me falou, não resolve o problema deles. E o que a gente tem, que a gente pode fazer de forma rápida, resolve. Então, é uma área do mundo onde o dinheiro ali que está rolando o dinheiro do mundo, o eixo de desenvolvimento do planeta está no Pacífico, e a gente tem que estar olhando para lá. Esse foi sempre uma das coisas que eu sempre pensava. A gente precisa estar nos Estados Unidos para pegar o resto do mundo. O resto do mundo não é a Europa. Eu quero onde a população está crescendo. África e Sudeste Asiático. Perfeito. É ali. Então, ali, cara, é onde a gente tem a grana e população. Né? Eu acho que ali é onde vai ter um negócio. Faz ali muito sentido. Vai ter grana. Faz muito sentido. Né? E eu não sei se economicamente eles seguem os mesmos modelos que a gente aqui, né? Em termos de desenho de franchise, desenho de varejo. Pra gente lá é uma... Não vou falar para o que eu ia falar. É uma confusão. Uma É uma confusão. selva. Cara, exato. Selva. Eu ia falar uma palavra mais pejorativa. Mas é uma confusão, assim, a maneira como os caras lidam. Tá tudo ainda a ser organizado lá. A maneira... É uma maneira de formação social diferente da nossa. Tu vai nas cidades do Sudeste Asiático, a coisa é uma bagunça. Os caras comem na rua, eles não têm cozinha em casa. Na Índia, o pessoal come muito na rua porque boa parte dos apartamentos, os caras não têm cozinha no apartamento. É uma cultura diferente, é uma maneira de lidar diferente. E trânsito caótico, né? Não tem retrovisor na Índia, né? Eles tiram o retrovisor, os carros buzinam só. E é isso, cara. Teve um cliente nosso que ele falou assim, que estava em Jacarta, e tava lá no carro, o cara disse, tu não vai chegar no aeroporto a tempo. Ele pegou, chamou uma mototáxi, o cara subiu no mototáxi e foi. E por que é interessante esses países? Porque Jacarta tá afundando. É a maior cidade, é a capital da Indonésia. Os caras estão mudando a capital de lugar para dentro da ilha. Afundando fisicamente, né? Afundando fisicamente. Então, cara, é uma cidade que tem que ser construída nova, que os caras estão construindo, que tu não tem dado, não tem ninguém lá. Sim. Né? O próprio Egito, que é os caras que é na África, os caras estão construindo uma nova capital do Egito, essa cidade não existe dado nela. Esses caras têm necessidade, só que aí tu entra junto, um governo que não é tão transparente quanto governos ocidentais, é um governo onde a questão de compra não é tão transparente. Ao mesmo tempo que impõe dificuldades, impõe facilidades, mas tu precisa ter alguém lá. E a gente tem um parceiro nas Filipinas, né? O Oscar, né? Que aí o cara está nos ajudando a entrar ali por uma prefeitura de uma cidade chamada Córdoba. Então, é por ali que a gente está começando a nossa Tem penetração. muito negócio para ser localizado lá. Caramba, cara. Os caras... É uma cidade que os caras estão construindo. É uma loucura, é uma loucura. Muito legal. Vocês veem oportunidade para as franquias nossas, brasileiras, irem para lá também? Não, eu vejo muito mais lá... Assim. A franquia eu não iria para esse canal lá. Eu iria muito mais o racional e fechar players seletos onde gere muita receita.
franquia eu vejo os Estados Unidos. Uhum. Porque os Estados Unidos tem crescimento populacional, dos países desenvolvidos é o único que apresenta crescimento populacional, né? Tu tem muita migração para lá, os americanos tendem a ter mais filhos, isso é importante para se observar. Uhum. E a cultura americana é habituada à franquia, só que aí não seria exatamente franquia, seria licenciamento de marca, que é o que eles estão fazendo lá. Porque assim como eles são um país muito judicializado, o que está acontecendo? Tu compra uma franquia, por exemplo, da Quero Café, fazendo propaganda nos Estados Unidos. Aí tu paga tudo que teu investimento total inicial é $500 mil, mas a taxa de franquia é 100. O cara, se ele não der certo, ele vai te processar em 500 mil. E ele vai ganhar os 500 mil. Porque o investimento total que ele fez foi 500 mil, por mais que não foi para ti os 500 mil. Então, as marcas americanas estão começando a fazer o trabalho de licenciamento de marca, que é o que o pessoal fazia aqui, né? Então, tu compra a licença da marca da Quero Café, legalmente, é praticamente a mesma coisa que uma franquia, mas legalmente o nome não é, e isso muda tudo, porque o processo vai ser em cima de 100 mil. Mais ou menos isso. Legal. Mas Estados Unidos é um país melhor para a gente tocar franquia, até porque Estados Unidos, questão legal, o cara consegue fazer trabalho para o México, para o Canadá, o cara consegue fazer trabalho para a Europa, daí uma franquia americana conseguiria fazer negociações com a África, então, com a Ásia. Então, os Estados Unidos é onde a gente quer tocar. Para lá é importante, aí questão de planejamento, 2, 3 anos de mercado consolidado dá para tocar por questão legal lá. Tu não pode começar uma franquia direto, como é aqui. Até dá agora, mas o ideal é eles vão ter mais confiança se eles já verem os números. Né? Então esse é o nosso planejamento. A gente já está conversando com empresas de franquia lá, algumas já são nossos parceiros na Geórgia, mas isso é coisa para próximos capítulos aí. Eu lembro que a burocratização também ela é bem mais tranquila, né? A gente estava organizando esse contrato agora que vai ser feito pelos States, lá eu e tu, ali, pela nossa unidade lá. A gente tem unidade em Miami, inclusive, não sei se vocês avisaram, pessoal. E, cara, é muito mais tranquilo. Tu coloca ali os entregáveis, tu coloca meia dúzia de informação ali importante que tem que estar ali sempre, deu. É muito mais fácil. É o problema do brasileiro, eu acho. A gente está tão acostumado aqui com a dificuldade, quando a gente olha lá como é fazer, é um pouco mais fácil. A gente eu fiquei impressionado, porque tô trabalhando com os contratos. A diferença é que lá, se tu coloca um termo errado no contrato e tu não põe exatamente o que tá, tu vai levar. Não, sim. Tu tem tem uma relação de obrigação mínima. E vem forte. Tá certo. A justiça funciona um pouquinho melhor. Funciona um pouquinho mais Mas tá rápido. bem, cara. Pô, são muitos mercados para crescer. Acho que Clovis conseguiu ver a Space crescendo muito, né? Desde 2018, 2019 para cá. Ainda haverá muito, ainda estamos, né? Pô, são 8 anos de empresa e ainda tem vários passos iniciais, iniciando em produto novo. Acho que só agradecer também, pô, tua presença aqui dentro do podcast. Foi super importante para a gente poder ter sócios da Space mais aqui dentro, pô, pessoas que acompanham também bastante a Space. Parceiros, tá? Quem não deixou o like até agora, coloca ali o botão, compartilha com os amigos de vocês. Muito importante para a gente poder estar crescendo a estrutura do podcast também. Gostou ali, recomendar a Space, né? A gente cresceu muito com a recomendação de vocês. Com os projetos que a gente faz para as redes que a gente recomenda. A gente sabe que quem está assistindo é porque é um dos fãs, né? Um dos hunters aqui junto com a Space. Não haters, né? Não haters, hunters aqui junto com a Space. Então, só agradecer de novo pelo todo o tempo, todo mundo que está enxergando aí também. Aí, para a gente poder finalizar a terceira edição, vamos para a quarta. Quem será o convidado da quarta? Não vou falar, vou deixar... Não, deixa um suspense. Vou deixar suspense. Mas diz para quem estiver vendo, comentar embaixo quem acha que vai ser o próximo convidado. Quem acha que vai ser o próximo convidado. Vencedor, que gostaria ganha desconto na análise. Não, e entre vai ter um monte de Elon Musk já, por causa da luta do Elon Musk. Vai já coloca ali também, né? Coloca uma enquete da luta e uma enquete de quem vai ser o próximo. Dica, o próximo convidado tem a ver com essa enquete, não tanto. Ainda não, mas tem a ver com o leão. Já dei demais, gente. Tá, tu já deu essa? Já entregou. Até agora quase falei que ia ter desconto, não quase larguei. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima.